Nicodemos visita a Jesus. Amém, Jesus. João, capítulo número 3. Amém. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia, Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito É do é Espírito. Espírito. Pode pegar o vosso assento para glorificar Aleluia, Jesus. Deus. Eu me sentei, glória a Deus, Senhor. Vamos fazer uma meditação aqui nessa Aleluia. passagem. João capítulo 3 vai falar, né, que Nicodemos ele vai visitar Jesus. Aqui, meus amados irmãos, nós entendemos que essa passagem vai falar, né, que Nicodemos ele vai de noite até com Jesus. Agora, por que ele vai de noite? Primeiro, a gente vê que Nicodemos ele começou a entender que Jesus ele veio da parte de Deus. Ele começou a entender que Jesus ele automaticamente, pelos sinais que ele estava fazendo, o primeiro sinal que ele fez foi a água feita vinho. E a gente vê que Nicodemos vai de noite até com Jesus, porque ele começou a entender que aquele milagre que foi feito ali no Caná da Galileia, que ele transformou a água em vinho, aquele casamento, na boca, ele entendeu que ninguém poderia fazer um milagre desse se Deus não fosse com ele. Aleluia, Deus. É por isso que Nicodemos ele vai até o mestre Jesus, ele vai de noite escondido. Por quê? Porque Nicodemos sabia que se os judeus soubessem que ele estivesse conversando com Jesus, automaticamente ele poderia ser interrogado por isso. Então ele vai de noite. Se ele vai de noite, ele vai escondido. Então ele diz: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele está falando do milagre que ele fez no Caná da Galileia, transformou água em vinho. Aleluia, Deus. Então aí Jesus diz assim: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos diz: mas como pode um homem sendo velho, ele pode voltar para o ventre materno e nascer de novo? Jesus diz: em verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deus. Aleluia. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a gente vê que ele vai agora dialogar com Jesus. Ele vai querer aprender mais sobre o reino do céu. Nicodemos ele é humilde, ele faz perguntas, ele queria aprender. Todo aquele que ainda que tenha uma credencial, porque a gente vê que Nicodemos ele era o mestre de Israel. Aleluia, Deus. Ele era aquele que ensinava o Torá, a lei. Então ele se humilhou. Nicodemos ali, ainda que ele tinha uma credencial, que ele tinha importância, né, em Jerusalém, Sim. mas ele foi humilde. Ele perguntou. Ele queria entender mais sobre o reino do céu. Aleluia. Então ali ele estava demonstrando que ele reconheceu que aquele milagre que Jesus fez, que ele transformou a água em vinho no Caná da Galileia, ali ele só poderia fazer se Deus fosse com ele. Aleluia, Deus. Ele diz: olha, o vento sopra. Jesus disse: o vento sopra onde quer que vá, e ouve sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É todo aquele que é nascido da água e do Espírito.
Vento simboliza manifestação. Então, ele está falando que aquele que é nascido do Espírito, ele tem boas atitudes, ele tem um bom testemunho. Vento simboliza, Glória a Deus. automaticamente manifestação. Então ele está simbolizando uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito Santo, ela tem uma ação diferente. Aleluia. Ela se manifesta no meio das pessoas como vento. Então, manifestação, bom testemunho, boas atitudes, bom caráter. Toda a ação de alguém, quando ela é cheia do Espírito Santo, quando ela é automaticamente dominada pelo Espírito Santo, ela tem uma manifestação como vento. O próprio bom caráter dela, a própria boa atitude dela, tudo isso daí demonstra que ela é guiada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Então aleluia. ele diz: o vento sopra onde quer que ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Todo aquele que é nascido do Espírito Aleluia. não sabe. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não é desse mundo. Aleluia. As coisas de Deus, elas não é desse mundo. Só consegue entender as coisas de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, Jesus estava dizendo que ninguém sabe para onde, aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Então ele estava falando de algo espiritual, é o reino do céu. Aleluia, Deus. Então a gente vê aqui, que ele vai explicar para Nicodemos que o tempo da chegada, o tempo